Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor nesta noite. Queremos dar início a essa transmissão online do culto de doutrina. Convocamos todos os irmãos da Assembleia de Deus, aqui do Templo Central do Cantagalo. Queremos convocar todos os irmãos do nosso setor para estar conectado conosco nesta grande transmissão de louvor e instrução da palavra de Deus nesta noite. Queremos você, o nosso convidado, nós queremos nos orar pela sua família, orar por você. Certamente Deus tem uma palavra, uma bênção para todos nós nesta noite. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Deus bendito, Criador dos céus e da terra, Deus todo-poderoso, Deus eterno, venha confirmar este culto divino. Nós te louvamos pela bondade do Senhor, pela misericórdia de Deus, pelos muitos benefícios que tu operaste na nossa vida, Senhor. Cuida da gente em todos os sentidos. Abençoa a banda que vai louvar, os teus filhos que estão conectados conosco, abençoa a família. A nós que falamos contigo, nos dê inspiração, graça para pregarmos a tua palavra. Fala conosco, Senhor, estenda as tuas mãos. Tudo te oramos, tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos ouvir a banda. Glória a Deus. Oi, vamos louvar a esse Deus que é digno de louvor, digno de adoração. Você que está na sua casa, fique ligado com o Senhor. Aleluias. Vamos exaltar ao Senhor. No coral celestial, o meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu que vive, e vive em mim é Ele. Eu estou ensaiando pra cantar pra Ele. No coral eu quero cantar, no coral eu quero cantar.
fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse Deus é fiel. Vamos adorar Ele. Toda vez que você chora, o Senhor visita o seu lar. Toda vez que você clama, Deus visita a sua vida. Então não pare de clamar por esse Deus. Não pare de chorar aos pés do Senhor, aleluia. Porque quando você chora, a sua oração chega ao Senhor, aleluia. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Grita minha alma, espera somente, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Mas creia naquele que é poderoso, aleluia. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tuas mãos, Senhor, mas tua mão tudo difícil para você, é só confiar, é só entregar nas mãos do Senhor, aleluia, que Ele vai resolver por você. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se Senhor, mas tuas mãos e tudo me envolveu em tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. E da minha alma espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Esperamos em Ti, ó Pai, aleluia, porque brevemente nós veremos o nosso Deus, aleluia. Se você tem essa convicção, se você tem essa certeza, continue firme na presença desse Deus. Breve no céu, Jesus há de aparecer,
gloriosa luz, todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer, tão breve verei o bom Jesus. Eterno amor, repouso e prazer. E se o meu bom Jesus tem me falado já e da celeste luz de Jeová, então breve verei o bom Jesus. Toda dor por Deus, livre serei na vida do Senhor. Desfrutarei prazer quando o meu Salvador em glória aparecer. E eis que ele breve vem, os santos o levará para a mansão onde virá, porque em breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor. Graças a Deus pelos bons louvores que nós acabamos de ouvir. Vamos fazer a santa leitura da palavra de Deus. Queremos convocar você que tem uma Bíblia Sagrada em casa, todos os irmãos. Até você que não é crente ainda, você pode também acompanhar conosco a santa palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número 5 ao versículo de número 10. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 10, para nossa meditação. Diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensa que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vos pedirdes.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém? Até o versículo 10, para a nossa meditação do culto divino nesta noite. Glória a Deus. Vamos orar então agradecendo a Deus esta santa leitura. Depois tem umas informações rápidas e depois estaremos ouvindo a banda louvando o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno e glorioso Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Obrigado pelos bons louvores que nos edificou e nos fortaleceu, a Tua palavra que nos ensina, aleluia, como orar, como buscar, como clamar e fazer a Tua vontade, Pai. Fez maravilha, estenda as Tuas mãos e opera gloriosamente nesse culto. Te oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, eu tenho algumas informações importantes. Tudo está caminhando para a gente, aquele projeto do dia 22, e nós estaremos se organizando para receber os irmãos. Nós vamos passar uma semana de culto, orando, fazendo culto de todos os dias, a partir de segunda-feira. Vai haver uma reunião entre os pastores e o governo, me parece que hoje ou amanhã, que eles estão lutando para liberar já domingo que vem, mas não é certeza. Qualquer coisa se liberar, a gente vai estar avisando para os irmãos. Então os irmãos já fiquem preparados. Dia 22 estaremos abrindo as igrejas aqui, a partir das 19 horas, segunda-feira. Em vez de ser escola dominical, vai ter culto mesmo, porque a revista da escola é a última do trimestre, está acabando, e a gente vai fazer um culto, segunda, terça. Quarta-feira vai ter o culto ali no Barro Vermelho, quinta a doutrina aqui, sexta no Barro Vermelho, sábado a gente vai fazer a nossa Santa Ceia, último sábado da Santa Ceia, e domingo o culto evangelístico. Então, a partir da semana que vem, a partir do dia 22 em diante, nós vamos ter uma intensa semana de trabalhos aqui no nosso setor, tá certo? E a gente, para se organizar, nós vamos fazer uma reunião com todos os obreiros, a partir de domingo que vem, o dia 21, a partir das 8h30 da manhã. Convocamos os presbíteros, os diáconos, os auxiliares. Nós vamos fazer como é que vamos se organizar, vamos receber sugestões dos irmãos como vão fazer, mas com todo aquele projeto de distanciamento social, com os microfones individual para cada pessoa que vai pregar e orar, e a gente vai organizar esse trabalho, mas não falte, porque a gente tem que organizar juntamente com os irmãos, porque é os irmãos que vão fazer o trabalho juntamente conosco, certo? E já estaremos já dando o rodízio de quem vai pregar durante a semana, de quem vai ajudar aqui a fazer o trabalho do Senhor, tá certo? Então é muito importante que os obreiros não faltem. Domingo, 8h30 da manhã, estaremos aqui. E também, depois de que acabar, nós vamos fazer uma limpeza aqui na igreja, certo? Outra informação importante, eu já até falei com o presbítero Giliardi, o Aldenir não vai poder estar nesse projeto, porque ele está trabalhando já, e eu e o irmão Giliardi estamos aqui na disposição dos irmãos, que estão precisando da nossa ajuda de cestas básicas, tá certo? Nós estamos ali, recebemos mais 25 cestas básicas da prefeitura, para a gente ajudar os nossos irmãos e também as pessoas que precisarem. Então estamos aqui nessa disposição, mas as pessoas que realmente que estejam necessitando, irmãos, porque a gente quer ajudar, o projeto é para isso, certo? E estaremos recebendo também aquele maquinetazinha do álcool em gel, do spray, que a gente aperta o pedal e o álcool em gel vai sair. Um dos assessores do prefeito falou conosco hoje, disse que já está tudo providenciado, não sei se vai dar tempo até segunda-feira. Se der, a gente já vai trabalhar com todo aquele projeto de limpeza, de álcool em gel, distanciamento, obedecendo às ordens das nossas autoridades constituídas. Certo, irmãos? Então, esses são os avisos. Qualquer coisa, os irmãos podem passar um WhatsApp para mim, ligar para o meu celular. Nós estamos à disposição para orientar os irmãos de como nós vamos fazer para a glória do Senhor. Filhado, vamos ouvir mais uma vez a banda aí, cantando o hino. Depois estaremos trazendo uma palavra doutrinária para os irmãos. Glória a Deus. Vamos mais uma vez louvar, adorar e bendizer esse Deus que é poderoso, esse Deus que foi dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra.
aquele que pertence todo o poder e toda a autoridade. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. E ao que está sentado, ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, que seja a honra, que seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia, Senhor, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e que seja a honra, que seja a glória, e que seja a honra, que seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Então exalte, louve e engrandeça o santo nome de Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia, Senhor, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, a minha alma anseia, a minha alma anela somente pelo Deus da minha salvação. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Ouvimos belos hinos e agora a gente vai ouvir a palavra de Deus, que a gente concluiu esse louvor nesta noite, anelando pela presença de Deus nesta noite, né? Deus abençoe ricamente os irmãos. Certamente boas notícias virão para nós nestas últimas horas, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para mais uma vez abrir a palavra de Deus lá em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 10.
Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6 e versículo de número 10, para a nossa meditação do culto divino nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Eu queria nesta noite falar sobre a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus é o tema que eu queria ministrar nesse culto divino. Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, ele deu algumas orientações aos seus discípulos, e lógico que essas orientações também vai servir para a gente. E ele no ensinar de como orar, ele deu algumas orientações, e numa desse ponto, desse ensinamento, ele motivou, estimulou ao seu povo a fazer a vontade do Senhor, tanto na terra como no céu. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vê o reino. Reino, ele tem alguns direcionamentos para a gente compreender sobre a questão do reino. Existe o reino escatológico, futurístico, que é o reino da pátria celestial. Existe o reino como a pregação do evangelho no processo do arrependimento. E existe o reino que é o domínio de Deus dentro dos nossos corações. E nesse domínio de Deus, Jesus está dizendo: venha o teu reino. No domínio de Deus no nosso coração, ele diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Então a Bíblia está nos orientando, Jesus está nos orientando a fazermos a vontade do Pai Celestial. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então já de início a gente já está motivado, estimulado a fazer a vontade do Pai, tanto na terra como nos céus. Aleluia. Mas você vai perguntar: pastor, e o que é a vontade de Deus? Qual é o conceito da palavra vontade? Principalmente vontade divina, vontade de Deus. Aleluia. Vontade de Deus é o desejo pleno e soberano de Deus para conosco. Então vontade de Deus é o desejo pleno e soberano de Deus para conosco. Mas no entanto, ele dá a liberdade, a livre escolha de nós atendermos ou não. Aleluia. Então Deus ele tem a vontade plena e soberana definida para nossas vidas, mas ele também dá a liberdade de nós fazermos ou não a sua vontade. Sabe por que ele dá esta liberdade? Porque Deus não é ditador nem carrasco. Ele não subjuga o seu reino com mão pesada a ponto de obrigar as pessoas a lhe atender. Aleluia. Por isso que ele dá a liberdade de escolha do ser humano, oh glória, de fazer ou não a sua vontade. Oh aleluia. E a gente vai começando a compreender as ações de Deus na nossa vida. Aleluia. Mas você diz: pastor, então qual é a vontade de Deus? Será que a gente como ser humano não vamos ter vontade? Vamos sim, porque existem 3 vontades. A Bíblia revela 3 ações da vontade de Deus. A primeira ação da vontade de Deus é aquela vontade diretiva. Oh aleluia, em que Deus direciona, em que Deus trilha, que Deus dá o currículo, que Deus dá o itinerário de como nós devemos proceder. Esta é a vontade diretiva de Deus. Aleluia. E existe a vontade orientativa, em que Deus dá o plano traçado para você, te orienta. É lógico que ele não vai te subjugar, ele vai trazer as orientações para os benefícios da sua caminhada. Aleluia. E como ele não é ditador, como ele não é carrasco, como ele não subjuga ninguém pela força, como ele não é como o ladrão, como o diabo, que opera
oprime as pessoas, ele também libera uma vontade permissiva, aleluia. E o que é aquela vontade permissiva? É aquela que não é a vontade de Deus, mas ele te permite você tomar as suas atitudes e as suas ações. Só tem uma diferença de uma coisa diretiva de Deus e a vontade permissiva. Na vontade diretiva e orientativa de Deus, você vai ter os resultados benéficos e certamente você vai ter uma conclusão de vitória. Mas na vontade permissiva pode até dar certo, mas não vai ter a garantia de Deus. Oh glória! Então você já começa a analisar de como você deve proceder. Oh glória a Deus! Então, meus irmãos, nas ações da vontade diretiva, orientativa, você vai ter a garantia do Deus Todo-Poderoso, que conhece o hoje e conhece o amanhã, que conhece a entrada, que conhece a saída. Oh aleluia! Mas existe a vontade que Deus vai te permitir, nesta vontade permissiva, só que Deus não vai te dar a garantia de um resultado, aleluia, feliz para isto. Um exemplo de vontade diretiva e orientativa foi o que Deus trabalhou na vida de Abraão. E toda a jornada da história deste homem de Deus foi traçada, direcionada, orientada pelo Senhor. O lugar onde ele ficava, o lugar onde ele ia, como ele agia, como ele fazia. Tudo Abraão se deu bem, aleluia, porque a gente vai ver no final da sua história, foi uma história de vitória, de prosperidade. A gente vai ver o Abraão morrendo com 175 anos, a Bíblia vai dizer que ele morreu velho e fartos de dia, porque andou na direção do Senhor, aleluia. Mas também teve outros exemplos da vontade permissiva de Deus. Por exemplo, quando o povo de Israel pediu o rei para comandar como todas as outras nações, e os irmãos sabem que era o propósito de Deus, era dar um rei para eles, mas não era o tempo. Mas Deus permitiu, e até disse para Samuel, Samuel se sentiu rejeitado, mas Deus disse, Samuel, eles não estão te rejeitando, estão me rejeitando a mim. Sabe por quê, irmão? Porque o governo era teocrático, o governo era orientado pelo Senhor, mas eles pediu o rei, e Deus o permitiu. E os irmãos sabem todo o desfecho. No final, o reino de Israel, no primeiro reinado do rei Saul, foi um verdadeiro desastre. Foi um reinado, uma monarquia que foi completamente controlada pela escravidão, pelo jugo, pelos impostos de outros povos. E no final houve aquela divisão do reino do norte e reino do sul. No final o reino do norte foi extinto, e um pouco do reino do sul, reino de Judá, escapou, aleluia, simplesmente porque Deus ainda tinha uma promessa, uma aliança com Davi. Então, meus irmãos, quando a vontade permissiva não tem garantias. Me lembro de outro exemplo da vontade permissiva, que foi o rei Ezequias. Deus chega para ele usando o profeta Isaías, dizendo, Isaías, vai lá e diz a ele que arrume a sua casa, porque certamente ele vai partir, ele vai morrer. Aleluia. E o profeta foi lá, entregou o recado, mas o rei Ezequias não queria morrer, e pede misericórdia, e faz aquela reivindicação. E Deus, que é misericordioso, bondoso, e que não é ditador, e que não é carrasco, libera a vontade permissiva para Ezequias, e acrescenta 15 anos de vida para ele. E a gente vai perceber, irmão, que Ezequias, do início, quando ele pediu naquela oração, que foi atendido na vontade permissiva, e começou, aleluia, a degradação, começou o declínio da sua história, e faltou paz nesses 15 anos que foram acrescentados. Por isso devemos ter cuidado. E muitos outros exemplos na Bíblia de pessoas que tomaram as suas próprias decisões, que tomaram as suas próprias atitudes, e no final se deram mal, porque não esperaram na vontade de Deus. Aleluia. Jesus está nos orientando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra
como nos céus. Aleluia. Você está percebendo, irmão, que Deus ele tem a vontade definida, aleluia, soberana. Se a gente ler a Bíblia Sagrada lá em Isaías, no capítulo 46 e no versículo 10, ele vai dizer: eu que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, e as coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aqui mostra um Deus que sabe o que está fazendo, aleluia, um Deus que determina e ninguém pode invalidar. Está lá no capítulo 14, versículo 24, ele diz assim: como eu determinei, eu efetuarei. E no versículo 27 ele diz: se pois o Senhor dos exércitos o determinou, quem invalidará? A sua mão estendida está, quem pois a fará voltar atrás? É um Deus que implementa a sua vontade na nossa vida e dá garantias de vitória, porque a sua vontade é firme, o seu conselho é firme, ele determina e ninguém anula, ele fala e ninguém diz conversa, ninguém tira esse plano, ele abre e ninguém fecha, ele cura e ninguém desaprova a sua cura. Oh glória, ele governa, comanda e dá o resultado final, aleluia. Então, meus irmãos, vamos neste conselho que Jesus nos deu: seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Aleluia. Então a gente vai começando a perceber. Já mostrei alguns exemplos aqui, que é bom estar na vontade de Deus. Primeiro porque a Bíblia diz, primeiro porque a vontade de Deus é maravilhosa, aleluia. Mas aí você pode ainda estar dialogando ainda, dizendo assim: por que fazer a vontade de Deus? Pastor, me prove que fazer a vontade de Deus é a coisa melhor. Aleluia. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero mostrar 3 coisas que por que a gente tem que fazer a vontade de Deus. Primeiro, porque a vontade de Deus, segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12 e versículo 1 e 2, ele diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Oh glória, ele diz: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe que a vontade de Deus, ela é boa. No original grego, que quer dizer, aleluia, agathos. E o que quer dizer agathos? Quando fala de boa, é aquela vontade que traz benefícios, aleluia. Mas a vontade de Deus também é agradável, do grego aurestos, que é totalmente aceitável, com paz, aleluia. Veja bem, irmão, é o resto. Agradável quer dizer totalmente aceitável, com paz, aleluia. E por último, a vontade de Deus, ela é perfeita, do grego teleios, quer dizer completa e sem nada a acrescentar. Oh glória, só por esta primeira razão você já era para dar glória e dizer: obrigado, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus, ela é agradável, a vontade de Deus, ela é perfeita. É por isso que lá em Provérbios capítulo 10 e versículo 22, a Bíblia vai nos mostrar, dizendo que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Aleluia. O que Deus te dá, o que Deus traz de benefício para você, é para a sua alegria, é para a sua paz, é para a sua felicidade. Se você fez alguma coisa que não está dando certo, que tudo é arruinado, que tudo é para trazer aflição, confusão, não foi a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, aleluia, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, diz a Bíblia Sagrada, aleluia. A segunda razão por que você tem
que fazer a vontade de Deus, porque o próprio Jesus nos deu um exemplo. Jesus de Nazaré, o perfeito homem da terra, ele fez a vontade do Pai. Ele não teve a sua própria vontade. Ele mesmo, em várias passagens a gente vai ver ele tentando, querendo fazer a vontade, tentando, não fazendo a vontade do Pai. Lembra nas orações lá no Gênesis, quando ele orou e viu toda a dificuldade do vitupério, toda a batalha da cruz, ele não relutou, ele não desistiu, ele não deixou para trás, ele não fez a sua própria vontade. Ele até podia, porque ele estava como voluntário, mas ele decididamente, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, todavia não faz a minha vontade, mas a tua vontade. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 4 de João e no versículo 34, a Bíblia também vai nos mostrar ele fazendo a vontade do Pai. Aleluia. Novamente ele se prontificando, ele dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se o próprio Jesus, irmão, não teve vontade própria, quem somos nós? Cheio de defeito, cheio de falha, cheio de imperfeições, totalmente dependente dele. Como não faremos a sua vontade? Aleluia. E a terceira razão por que eu tenho que fazer a vontade de Deus, é porque a Bíblia vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, diz que o querer e o efetuar pertence a Deus segundo a sua boa vontade. Aleluia. O querer e o efetuar pertence a Deus segundo a sua boa vontade. Nós temos que ter cuidado, irmão, nas decisões que vamos tomar, no que nós queremos. É muito bom um cristão, um crente fiel, está totalmente dizendo: Senhor, faz a tua vontade, eu quero andar na tua direção, eu quero estar dentro dos teus planos. Isso é maravilhoso. Imagine, irmão, que um grande homem como o apóstolo Paulo, lá no capítulo 16 do livro de Atos, porque tem coisa que a gente pensa que é a vontade de Deus, tem coisa que a gente olha, vê tanta maravilha, tanta coisa boa, mas está fora do plano de Deus. E, irmão, para você ter ideia, a vontade de Deus, ela prevalece até quando queremos pregar a palavra. Lembra qual no capítulo 16, Paulo queria pregar em Mísia e foi proibido de pregar em Mísia. O Senhor disse: não, você não vai pregar aí. Aleluia. E Paulo ficou esperando, novamente recebe outro desejo de ir para a Ásia, e Deus disse também: você não vai pregar para a Ásia. Aí sabe o que foi que Paulo fez? Ele ficou orando. Aleluia, meus irmãos. Quando a gente não tem uma vontade definida ainda dentro do nosso coração, quando a gente não sabe o que é que Deus quer conosco, a experiência, a maneira dos grandes homens agir foi o que? Orar ao Senhor. Se você está sem uma direção, se você não sabe qual é a vontade de Deus ainda, permaneça em oração, permaneça orando. Foi assim que Paulo fez. Ele não entendia, ele queria pregar em Mísia, ele queria pregar na Ásia, e Deus não lhe permitiu. E agora o que fazer? Ele fez como eu estou aconselhando os irmãos, a orar. E ele orou, e Deus lhe deu uma visão. Ele viu Deus falando com ele, dizendo: agora sim, eu estou te orientando a ir para Macedônia. Oh glória. E a Bíblia vai dizer que Paulo tomou esta direção e se deu bem, fez a obra de Deus, porque Paulo esperou a vontade de Deus. Cuidado, meu irmão, naquilo que você não sabe o que é e quer tomar suas atitudes. Deixa Deus te direcionar, senão você pode se dar mal nessas decisões, senão você pode se dar mal nesta vontade própria. Lembra do que foi orientado aqui: o querer e o efetuar pertence a Deus segundo a sua boa vontade. Está lá em Filipenses capítulo 13, versículo 14. Então, se você não tem nenhuma direção, eu sou assim. Eu aprendi com a Bíblia, aprendi com os homens de Deus, aprendi na palavra.
quando eu estou em determinado momento de tomar alguma atitude, quando eu não vejo nenhuma possibilidade, quando Deus não fala nada, quando eu não vejo, eu não vou tomar decisão, eu fico orando, eu fico intercedendo, eu fico pedindo ao Senhor, e foi o que Paulo fez. Por 2 vezes ele foi proibido de sair, e agora Deus estava agora lhe direcionando. Se você não tem uma direção definida ainda da parte de Deus, não tome a sua atitude, continue orando. Ele vai te orientar, Ele vai te dirigir, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu já sei o conceito de vontade de Deus, eu já sei a maneira das ações de Deus agir com a sua vontade, eu já sei por que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Aí a outra pergunta é: como fazer a vontade de Deus? Como fazer a vontade de Deus? Birrado, com cara feia, desesperado, com raiva de Deus, interrogando Deus? Não, meus irmãos. A Bíblia vai nos ensinar que para fazer a vontade de Deus tem que ser de 2 maneiras. Primeiro, prazerosamente e voluntariamente. O salmista nos ensina isso. Deus não quer nada subjugado. Se você quiser espremer e como alguns até querem ensinar de botar Deus na parede, né? Deus vai te permitir você tomar a decisão que você quiser, meu irmão. Mas a melhor atitude, como fazer a vontade de Deus, é prazerosa e voluntariamente. Lá no Salmo 40 e no versículo 8, o salmista diz: deleito-me, Senhor, em fazer a tua vontade. Aleluia. Aí é um homem que não estava sendo subjugado, que não estava sendo oprimido, que não estava sendo sobrecarregado para fazer a vontade de Deus. Irmão, servir a Deus não é pesado, não é difícil. Pelo contrário, Jesus disse que o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. É às vezes que nós que se afligimos pelos nossos erros, pelas nossas atitudes, pelo que as decisões que a gente toma, é que a gente cria jugo sobre nós. Porque servir a Deus é coisa maravilhosa, é coisa prazerosa, e fazer a vontade de Deus, irmão, aleluia, é como o salmista diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Aleluia. Aí você pode dizer: mas pastor, lá no Salmo 37, no versículo 5, o mesmo salmista diz: deleito-me, aleluia, descansa no Senhor, e Ele fará o desejo do teu coração. Mas quem está descansando no Senhor é porque está esperando a vontade dEle, irmão. Quem está deleitando-se no Senhor é porque está com vontade de fazer as ações de Deus na sua vida. E quando o crente tem essa vontade, aleluia, de descansar no Senhor, o Senhor vai conceder a alegria do seu coração e vai cumprir aquele desejo. Deus vai agir e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. A outra maneira de você fazer a vontade de Deus é com alegria e obediência. É com alegria e obediência. Lembra do que Jesus disse? Venha o teu reino. Como se diz assim: é o Senhor que reina, é o Senhor que comanda, é o Senhor que governa. Porque reinar aqui, irmão, o reino de Deus, como eu já falei, é o domínio de Deus nos nossos corações. Porque o reino de Deus não vem só com aparência exterior. A Bíblia vai dizer: o reino de Deus é o governo de Deus dentro da gente. E quando Deus está nos governando, a gente aceita a vontade dEle. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso a gente fazer com alegria e obediência, e Deus fica satisfeito, Deus fica feliz quando o crente serve a Ele, faz a vontade dEle com alegria e obediência. Que você possa aceitar esta orientação de Jesus através do Sermão da Montanha, através do Pai Nosso. Venha o teu reino, deixa Deus te governar, deixa Deus te comandar, deixa Deus te direcionar em tudo. Mas pastor, nas grandes coisas, nas grandes, nas pequenas, em qualquer decisão que você for tomar, aleluia, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu já sei o conceito de vontade de Deus, eu já sei as 3 ações da vontade de Deus, já sei por que eu tenho que fazer a vontade de Deus, como fazer a vontade de Deus. E agora, qual é a vontade de Deus? Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas o tempo não nos cabe para falar tantas coisas. Eu vou citar só algumas situações
Qual é a vontade de Deus para nós? A primeira vontade de Deus para nós é que nós sejamos gratos em tudo. Por quê? Qual passagem que fala disso? Lá no Salmo 103, do versículo 1 ao 10. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Mas Paulo, ele pega essa questão de ser grato a Deus como a vontade do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ele diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Aleluia. Quando estamos na vontade de Deus, a gente não reclama, a gente não murmura, a gente não interroga, a gente não pergunta os porquê, não faz tanta... Deus não é réu, Deus ele é juiz. Muitas das vezes a gente quer ser juiz e Deus o réu. Pare de colocar Deus como réu, rapaz. O nosso Deus é juiz, Ele que manda, Ele que interroga, Ele que reclama, Ele que fala e a gente se cala. É Ele que faz as diretrizes na nossa vida. Você tem que entender que você é pequeno e Deus é grande. Não é você que é grande e Deus é pequeno, não. Você não tem, é Ele quem tem. Mas tem gente que apresenta-se diante de Deus como se tivesse, como se fosse maior. Meu irmão, para de tolice. Dai graças a Deus, pare de reclamar, em tudo dai graças ao Senhor, porque esta é a vontade dEle. Aleluia. Está vendo aí? Que a vontade de Deus é que você não reclame, não murmure. Aleluia. Então a vontade de Deus é que nós sejamos mais gratos a Ele. Irmão, se a gente for parar para pensar, tudo é de Deus na nossa vida. A nossa vida é dele, o ar que respiramos é dele. Se eu canto bem, a inspiração é dele. Se eu prego bem, a inspiração é dele. Se eu vou para o trabalho, a saúde é dele. Aleluia. O emprego foi ele que deu. Glória a Deus. A mulher foi ele que deu. A casa foi ele que deu. O carro foi ele que deu. A tua roupa foi ele que te deu. Nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade dele. Aleluia. A outra vontade de Deus é o que diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas por que Deus quer que a gente se santifique? É para o nosso próprio bem. Quando estamos uma vida separada para Deus, a direção vem, os planos são concretizados, a vitória chega, os nossos sonhos são realizados, porque estamos separados para o uso exclusivo de Deus. E além do mais, a santificação nos faz ver a Deus. Diz lá em Hebreus capítulo 12 e no versículo 14, aleluia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Na santificação a gente recebe o resultado aqui e lá na frente, oi, resultados gloriosos na eternidade. A outra vontade de Deus, irmão, é que nenhum crente se perca. Oh glória, que coisa maravilhosa, irmão. Lá no capítulo 18 de Mateus, Deus, Jesus vai dizer que não quer que ninguém se perca, nenhum desses pequeninos se perca. Lá no 18 e 14, assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Não é plano de Deus do crente se desviar, do crente perder a salvação, como acontece com alguns aí que suicida, tira a sua vida. Isso não era vontade de Deus, pelo contrário, não era plano de Deus de Judas se matar, aleluia, tirar a sua própria vida, de Demas que era crente se desviar, de Emineu Fileto, Alexandre o Latueiro e muitos outros da Bíblia que se afastaram e perderam a salvação. Não, meus irmãos, o plano de Deus é que todos os crentes fossem salvos. Aleluia. Mas como Ele deixa a gente decidir, muitas das vezes as nossas decisões nos levam para o caos. A nossa vontade, às vezes, ela nos traz coisas terríveis. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E a outra vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Pastor, quer dizer que até os incrédulos, sim. Deus não quer ver o mal de ninguém. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, 2 ao 4, você vai ver que Jesus, ele fez o plano e ele vai dizer que quer que
todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. Quando ele morreu na cruz, ele não deu um grupo seleto para salvar, como alguém até prega por aí. Não, a salvação foi universalizada para o preto, para o branco, para o rico, para o pobre, aleluia, para o analfabeto, para o letrado, para o pedreiro, para o servente. É direito de todo mundo, é judeu, bárbaro, cita, Paulo fala isso, é pela fé, é o sacrifício feito por ele. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Vocês estão percebendo que é bom fazer a vontade de Deus, meu irmão? E para concluir, qual é a vontade de Deus, irmão? Oh glória, que lucro eu vou ter? Eu já sei do conceito, já sei das três vontades: a diretiva, a orientativa e permissiva. Eu sei que fazer a vontade de Deus é coisa boa, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Porque Jesus nos deu um exemplo de ser obediente na vontade do Pai. Porque a gente sabe que o querer e o efetuar pertence a Deus segundo a sua vontade. Porque como fazer a vontade de Deus, ela é prazerosa e voluntária, tem que ser feito com alegria e obediência. Eu entendi qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente não reclame, não murmure, não interrogue, aleluia, que a gente tenha uma vida de santificação, que nenhum crente se perca, que nenhuma pessoa incrédula se perca. Aí você diz: mas qual é o lucro que eu vou ter tudo isso? Que lucraremos fazendo a vontade de Deus? Primeiro, resultados positivos. Eu já citei exemplo de Abraão, a gente poderia citar exemplo de Isaac, de Jacó, de Davi, de Jó. Todos estes grandes homens que passaram, que esperaram no Senhor, de Caleb, de José do Egito, enfim, uma série de grandes homens de Deus que no final teve resultados vitoriosos. A gente pega os exemplos da Bíblia, irmão, de pessoas que se deram bem, aleluia. Se você quiser se dar bem, faça a vontade de Deus. Mas o maior lucro de tudo isso é o que diz lá em 1 João 2,17, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembra do que a Bíblia diz? Lá em 1 João 2,17, a Bíblia vai nos orientar e nos mostrar. Quero repassar para os irmãos isso. É conhecido esse versículo. Lá em 1 João 2,17 diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí, meu irmão, que coisa boa, né? O que adianta, irmão, começar bem e terminar mal? Quantos por aí, né? Onde eu estava meditando, peguei um sermão que Deus me deu há muitos anos isso, e vi vários homens. Tem deles que começaram bem e terminaram mal, tem deles que começaram mal e terminaram bem, tem deles que começaram bem e terminaram bem, mas só vai permanecer aqueles que fazem a vontade de Deus. O mundo vai passar. Quantos crentes preferiram o pecado, preferiram o mundo, preferiram se desviar, esfriar? Porque esfriar, desviar é muito fácil, irmão. Basta acomodar, basta não ir mais para a igreja, basta não ler mais a Bíblia. Se acomodar é muito mais fácil. Agora ter uma vida dedicada, de esforço, de dedicação, de entender o plano de Deus, de compreender porque tudo isso que nós estamos atravessando, por que Deus permite. Então tem muitas coisas, e só que finalmente a gente vai descobrir que Deus sempre tem razão. Eu não vou mentir para os irmãos, já teve coisas que eu orei, que eu queria tanto, e no final foi ruim para mim. Aí lá na frente eu disse: não, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, mas com pensamento naquela. Aí Deus me provou, me mostrou. Olha, aí eu disse: Senhor, tu tinha razão mesmo. Quanto teve um emprego que eu queria tanto, eu queria um emprego de uma loja tão bonita que eu queria trabalhar, de vivenciar ali, trabalhar na aldeota. O pensamento era de ganhar muito dinheiro, de prosperar ali, porque lá estava a minha vitória. Mas Deus me colocou numa loja menor, pequena, mesmo grupo, e eu tinha perdido isso para um ímpio, e eu não me conformava, porque eu orei tanto para estar naquele emprego, eu perdi para um ímpio e fiquei numa mais inferior. Mas a vontade de Deus, Deus sempre vai ter razão, irmão.
Quando foi com 3 meses, a loja pegou fogo. A loja que eu queria trabalhar, pegou fogo. E esse ímpio ficou bolando de canto a canto de emprego, e no final perdeu o emprego. E o pastor, permaneci lá, Deus me abençoando. E sabe o que Deus fazia comigo? A mesma quantidade de venda que eu vendia na loja pequena, era o que era vendido lá na loja grande. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, meu irmão, que Deus sempre vai ter razão. Aleluia. E depois que eu vi a loja pegando fogo, que vi aquela dificuldade, aquele rapaz chorando nas lojas de porta em porta, eu disse, era para eu estar, era eu que era para estar dessa maneira. Mas graças a Deus, irmão, que o nosso Deus sempre vai ter razão. Graças a Deus que a gente está sobre a responsabilidade dele. E é isso que eu quero que os irmãos entendam. Vamos sempre ficar na vontade de Deus. Vamos atentar para o que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não só aqui na terra, mas na terra como nos céus. Amém? Que Deus abençoe. Esta é a palavra, que eu espero que você tenha entendido tudo aquilo que Deus quis falar para você nesta noite. Esteja no plano. Vamos ouvir a banda com mais um louvor, e daqui a pouco estaremos concluindo esse culto divino nesta noite. Amém, meus irmãos? Deus abençoe ricamente todos os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Todo louvor, toda adoração seja do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para sempre, aleluia. Vamos exaltar, porque a maior alegria da igreja é saber que o nosso Jesus, Ele ressuscitou. Ele não se encontra mais pendurado naquela cruz, mas Ele morreu, porém ressuscitou ao terceiro dia, está de novo. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra seu grande amor.
aleluia, cantemos aleluia, cantemos aleluia, o Cordeiro venceu, cantemos aleluia, cantemos aleluia, cantemos aleluia, o Cordeiro venceu, cantemos aleluia, cantemos aleluia, cantemos aleluia, o Cordeiro venceu, cantemos aleluia, cantemos aleluia, cantemos aleluia, e a terra estremeceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, ele ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele ressuscitou por nós. Aleluia, que nunca cansemos de louvar e de exaltar, para sempre ele vive. Amém. Nós vamos orar agora, o Gileade vai dar a bênção apostólica. Irmão, lembrando, no próximo domingo de manhã, não se esqueça a nossa reunião. Irmãos que estão conectados, avise os outros obreiros, outros irmãos, tá certo? A gente faça uma reunião aqui, abençoada para a glória do Senhor. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Deus bendito, eterno Senhor. Abençoa todos os teus filhos que ouviram a tua santa palavra. Ministra a tua unção, a tua graça, o teu poder. Fala faz mais fortemente aos corações. Visita os lares, as famílias. Dê vitória, meu Senhor. Nos dê a tua paz, a tua segurança, a tua proteção. Continua nos dando bênção, vitória. E que nós possamos sempre estar no centro da tua vontade, na tua sábia direção. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E você que receba o seu milagre, a sua bênção, diga amém e graças a Deus.